Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, nessa aula aqui nós vamos começar a abordar a localização de curto na placa utilizando a fonte ajustável, tá? A gente vai utilizar aqui a fonte ajustável de bancada, né? E como vocês podem ver aqui, ó, ela está desligada, é essa fonte aqui. Eu utilizo uma fonte da Hikari, é uma HF 3005S, tá? Ela é uma fonte de alimentação de 30 volts por 5 amperes. Ela tem proteção contra curto e contra sobrecorrente, tá, pessoal? Então ela indica aqui, ó, nesses LEDs aqui, quando há um consumo excessivo, né, de corrente, né, e um consumo excessivo de voltagem. Então ela indica aqui através da amperagem e da voltagem aqui, tá? Esse é o display da amperagem e esse é o display da voltagem, tá, pessoal? É de suma importância e as fontes que a gente utiliza têm esses display, porque é por aqui que a gente vai se basear na hora de encontrar ou não um curto na linha do notebook, tá? Na linha em que a gente está averiguando. Bom, então vamos começar aqui, ó. Primeiramente eu vou explicar o que a gente vai ter de antemão para estar usando, tá? Ó, como vocês podem ver aqui, esse é uma bobina de máquina de cartão de crédito, tá, pessoal? É uma bobina com papel térmico, tá? Que a gente vai utilizar aí para estar localizando o curto, pressionando no local, né? Que a gente quer averiguar para ver se o componente está esquentando ou não, tá? A gente coloca o lado do papel, o lado térmico do papel, a gente coloca em cima do componente, tá? Aí para ajudar na pressão, a fazer a pressão com o papel, para que saia, seja pressionado de forma uniforme, né? De que o componente se encaixe, se molde aqui, a gente utiliza um pedacinho de esponja, de lava-louça mesmo. Você pega uma esponja aí nova da sua mulher, né? Cuidado para não arrumar briga nessa hora aí. Aí você corta um pedacinho, tá? Corta um pedacinho aqui. Aí você pega um pedaço de papel aqui, ó. Vou explicar para vocês, ó. Pega um pedaço de papel, coloca aqui o papel em cima da esponja, né? E na hora que você estiver injetando tensão na placa, né? Você vai pegar o lado carbônico do papel é esse, o lado que é impresso, né? Onde sai a impressão é esse aqui. Esse é o lado que vai em cima do componente. Então você injeta lá a voltagem certa na linha e aí você pressiona levemente, tá? Em cima do componente e tira rapidamente para ver se ele está esquentando. Se o componente estiver esquentando, pessoal, ele vai deixar uma marca no papel, tá? Por exemplo, essa área aqui do circuito de charger, né? Vemos que tem vários componentes aqui. Então, ao você injetar na bobina de charger, ou no CI, no PWM do charger, ou em algum capacitor, você coloca aqui a esponja com o papel, faz uma leve pressão, não precisa pressionar muito, tá? E aí você verifica onde é que foi a marcação. Aí vai mostrar certinho onde que foi a marcação, facilitando assim até a localização do componente em curto, tá? Então é isso aí que a gente vai usar. Tem também o modo do dedômetro, né? Onde você pode ir pôr no dedo, né? E às vezes eu também utilizo esse método. Por exemplo, para ver se como componentes maiores, que nem o Super I/O aqui, né? O multicontrolador, se ele está esquentando, um PWM, um transistor, né? O chipset. Então tem casos em que eu uso o dedo, né? Mas quando é componente muito miúdo, muito pequeno, ou numa área em que tenha vários componentes ao mesmo tempo, muito componente, que nem essa área aqui, ó. Essa área aqui tá embaixo do chipset, do outro lado está o PCH, né? Então, caso a gente injete voltagem na bobina que alimenta o PCH, aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que vir aqui com a esponjinha e o papel e apertar. Porque como são vários componentes, às vezes você não vai estar com o dedo no lugar certo, né?
e já com o papel você abrange quase toda aqui a linha do chipset, tá? Então o papel térmico é utilizado nesse momento, tá, pessoal? Onde tem vários componentes, né? Muitos componentes para ser verificado ao mesmo tempo, né? E até mais fácil também, você vai colocando aqui, aqui, rapidamente você consegue, né? Você consegue averiguar a placa toda atrás de curto, tá? Sempre coloca, olha para ver se não deixou nenhuma marquinha, tá? Se o componente, por mais leve que seja o aquecimento dele, né? Acima do normal, claro, se ele estiver acima do normal, ele vai deixar uma marquinha aqui, tá? Se o curto for muito forte, né? Ele vai deixar uma marca bem aparente aqui. Então, é o que a gente vai tentar ver aqui, tá? Essa placa aqui é uma placa do notebook Samsung, tá, pessoal? Essa placa, ela costuma apresentar muito curto, né? É uma placa em que ela apresenta muito curto nos MOSFETs de entrada, né? Aqui nos MOSFETs, no circuito do charger. Ela dá também na linha do V-Core, esses transistores entram muito em curto, tá? MOSFET grande assim, quando entra em curto, é fácil de localizar. A gente pode estar localizando com o próprio multímetro na escala de continuidade, tá? Então, primeiramente, antes de partir para o teste de injetar tensão, né? Faça uma medida com o multímetro aqui, ó, na escala de continuidade, ó, a escala aqui apita, tá vendo? Aí a gente mede os MOSFETs primeiro, porque tem poucos MOSFETs, então dá para medir um por um. Esses capacitor grande aqui também, ó, tá vendo? Ó? Capacitorzinho grande, tem poucos, então a gente consegue estar medindo um por um. E muitas vezes a gente acaba achando o curto só na medida de continuidade, né? Agora, vamos supor casos em que vários capacitores da placa-mãe estão acusando o curto. Vou dar um exemplo aqui para vocês, a linha do 3,3, né? Por que que às vezes acontece de ocasionar curto na placa inteira? É o seguinte, pessoal, quando a placa inteira, vários componentes, em várias extremidades da placa apresentam curto, né? É sinal que a linha por exemplo, a linha dos 3,3, né? Ela se ramifica para vários lados da placa, para vários circuitos da placa, né? Áudio, Wi-Fi, chipset, charger. Então é uma linha que alimenta uma série de circuitos, né? Se alguma coisa na linha dos 3,3 entrar em curto, praticamente a placa toda vai ficar em curto. Por quê? Porque a linha dos 3,3 ela atinge basicamente a placa inteira, né? Então é por isso que às vezes a gente vai medir com um capacitor. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um capacitor desse aqui. Você mede ele está em curto. Você mede o do lado, ele está em curto. Você vai medir aqui na outra ponta, perto do Wi-Fi, ele está em curto. Perto do áudio, está em curto também, né? É porque, na verdade, o curto está na linha dos 3,3, pessoal. Algum capacitorzinho safado desse, na linha dos 3,3, está em curto, e com isso, ele coloca todos os outros capacitores e componentes, né? Até MOSFET também, né? Que está na linha dos 3,3 em curto. Então é por isso que nessa hora, como é muito componente acusando curto, não tem como a gente saber, né? O único modo de saber é se você já fez uma inspeção visualmente, né? Por exemplo, você fez uma inspeção visual, né? E aí você achou um capacitor carbonizado, um aquecimento, suspeita. Nesse caso aí, quando tem visualmente aí algum defeito no componente, fica fácil, né? Agora, e quando não tem? Quando você olha tudo na placa, né? Um monte de componente em curto e visualmente não tem nada errado. É aí onde entra a injeção de tensão, pessoal. É aí onde a gente usa a fonte de bancada ajustável, né? Para estar podendo... É onde a gente usa a fonte de bancada, né? Para estar podendo achar o componente que está ocasionando esse curto, tá?
Mas o que eu posso dizer para vocês é que existem várias formas, né? Várias ocasiões em que vamos injetar a tensão, tá? Por quê? Porque tem a injeção de tensão na linha o primeiro momento é injetar tensão nas bobinas, tá, pessoal? Na maioria dos casos, só injetando tensão nas bobinas, a gente consegue achar o curto, né? Porque o componente que tiver na linha de tal bobina, de 3, 5 volts, V-Core, PCH, se tiver algum componente em curto nessa linha, ele vai se manifestar, tá? Aí você vai pressionando o circuito com a esponja até achar o curto, né? Então, caso não apareça, você injete tensão em várias bobinas e não consiga achar o curto, a fonte ela não apresente lá um consumo excessivo, né? Acusa o consumo normal, aí você vai ter que começar a injetar tensão na alimentação dos componentes, tá, pessoal? Por exemplo, você vai descobrir, primeiramente você tem que saber em que linha que está o curto, né? Você sabe em que linha que está o curto. Então, por exemplo, ou além do mais, quer dizer, você não sabe aonde você injetou a tensão e não apresentou curto nas bobinas, né? Então aí o que vai acontecer? A gente vai ter que medir continuidade, os capacitores, né? Os capacitores, a linha dos PWM, né? Do Super I/O, porque às vezes, pessoal, pode ser apenas um capacitorzinho pequenininho desse aqui, ó. Tá vendo? Um capacitorzinho pequenininho desse aqui, que na verdade ele está numa linha apenas de sinal, não é alimentação. Ele está numa linha de sinal. E com isso, às vezes, a injeção de curto na bobina não vai conseguir achar o curto. Não vai dar consumo o suficiente lá na fonte, você não vai conseguir localizar o consumo lá, vai dar consumo normal, porém ainda está em curto, tá? Porém a placa ainda vai estar em curto e vai estar matando aí o componente. Então nesse caso aí você vai ter que averiguar primeiro, né? Saber, não tem como explicar muito esse lado, pessoal. Por quê? Porque você vai ter que saber se é normal ou não aquela resistência baixa naquela linha. Por exemplo, aqui a gente sabe que é uma linha de sinal, né? Deixa eu pôr aqui tá na escala de continuidade. Aí a gente mede aqui, por exemplo, esse capacitor aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele deu 481, tá normal. Se ele tivesse dando 1 ali, ou 0,7, a gente sabe que essa linha aqui tá estranha. Podendo ser a linha desse capacitor, o próprio capacitor, ou o próprio Super I/O em curto. Tá? Mas caso fosse o Super I/O em curto, ele aqueceria ao injetar tensão na bobina de 3,3. Tá? Então, como, por exemplo, se o curto tiver aqui for um capacitorzinho de sinal, ele não vai aquecer e nem vai acusar consumo lá. Mas ao medir aqui, você notou que a tensão vai estar baixa. Então o jeito é você injetar tensão em cima do componente, tomando cuidado para não injetar tensão no lado terra, tá? Se injetar tensão no lado negativo do capacitor, ele vai acusar curto lá, mas não é curto, é porque você está injetando tensão direto no terra. Então sempre injete tensão no lado positivo, o lado que não vai no terra, tá? Então você injeta a tensão lá, e se for ele em curto, mesmo que ele esteja numa linha de sinal, ele vai acusar um leve consumo aqui, né? Ou vai queimar na hora, dependendo se ele for muito pequenininho, ele pode até queimar na hora e acabar o curto. Aí você vai medir aqui, ele vai acusar a medida normal, tá? Isso aí acontece muitas vezes. Pessoal, a gente vai ter que abordar isso aí mais para frente, porque essa aula de achar curto é muito complexa, tá? Existem várias maneiras, várias situações para a gente estar conseguindo achar o componente em curto, tá? Essa placa aqui já é uma placa que está um pouco mais difícil, tá? Por quê? Porque eu já injetei aqui tensão, nessa placa aqui, injetei tensão não. Eu já andei medindo alguns componentes aqui por cima.
por exemplo, os MOSFETs, alguns capacitores grandes e não encontrei nada errado, tá? Então agora eu vou injetar tensão aqui junto com vocês, para a gente poder ver se a gente chega lá no defeito dessa placa aqui, tá? Mais uma orientação que eu vou dar, tá? Nunca injete a tensão total da linha, né? Por exemplo, aqui a bobina de 3,3 volts, né? Você nunca vai injetar 3,3, tá, pessoal? Sempre injete metade. Por quê? Se você injetar 3,3 direto, e se for um componente muito pequeno, né? Você vai injetar tensão, ele vai queimar na hora, aí o curto vai sumir e você não vai saber onde é que estava o curto, entendeu? Então você tem que injetar pouca tensão na linha para poder você conseguir averiguar, aqui na fonte simétrica, né, o consumo através dos display, tá? Então você vai conseguir, através do display da fonte simétrica, averiguar lá o consumo. Por exemplo, a amperagem, né? A amperagem, na verdade, geralmente é sempre menos de 1 ampere, tá? No circuito do notebook. Sempre ao você injetar tensão vai dar menos de 1 ampere. Então, se você perceber que está 1 ampere ou 1,5, 2 amperes, 3 amperes, tá um curto forte. Para dar 3 amperes é que o curto está muito forte, tá? Então toma cuidado nessa hora. Porque se você injetar a tensão total, não vai dar nem tempo de você usar a esponjinha. O componente vai abrir, né? Vai queimar, o curto vai sumir e aí você não vai saber onde é que está o curto. Aí vai complicar mais ainda, porque você não vai deixar um componente em curto na placa, né? Então aí ele para de acusar curto na injeção de tensão, porém a placa não vai funcionar e você não vai saber onde é que está o componente. Vai dar um trabalho a mais aí para achar ele. Então sempre injete tensão, pessoal, a metade, tá? E outra dica também, muita atenção que você tem que ter na hora de injetar ela no circuito. Sempre saber qual é a tensão que vai naquela linha. Você nunca pode fazer um bingo na hora de injetar tensão, tá? Você tem que saber. Você vai injetar tensão na bobina de 3,3, você sabe que ela é uma bobina de 3,3. Então você nunca vai injetar mais de 3,3. Por quê? Se você injetar mais de 3,3, você vai queimar todo o componente que aquela bobina alimenta, tá? Então muito cuidado. Na linha de 5 volts, nunca passe de 5 volts, tá? Sempre use, como é na voltagem muito alta, pessoal, o risco de danificar a placa é muito grande. Então 5 volts, você sempre usa uma tensão ali de 1,5 volt, 2 volts, no máximo 3 volts, tá? Nunca usa os 5 volts total, tá? Na linha dos 19, usa sempre 5 volts na alimentação, né? No VIN ou na entrada da alimentação principal, aquela que vem do carregador, que alimenta aí uma série de circuitos também, por exemplo, o V-Core. Então nunca use os 19 ou 18 volts, usem no máximo 5 volts, tá, pessoal? Para não correr o risco de danificar mais ainda a placa, né? E aí condenando a placa, porque se você injetar tensão num circuito errado, por exemplo, na linha do chipset, na bobina do chipset, eu já vi muita gente aí, né? Muitos amigos aí que ao injetar tensão na linha do chipset, o cara injetou lá, onde ia 1,8, ele injetou 3 volts, aí ele fritou o chipset. Com isso ele pode jogar fora a placa e partir para outro, porque condenou a placa, né? Então fica essas orientações aí, tá, pessoal? Sempre saibam qual é a voltagem que vai na linha que você vai injetar tensão. Nunca injete sem saber, tá? Na dúvida, a maior voltagem que é utilizada aqui na placa é 1 volt. Então, na dúvida, coloque aí 1 volt, tá? Mas 1 volt às vezes não é o suficiente para você acusar curto na placa, tá?
Mas muito cuidado aí nessa hora, fica essa orientação aí. Então voltando lá, agora nós vamos injetar tensão, tá? Para começar a verificar essa placa aqui e vamos ver se a gente acha o componente em curto, tá? Eu vou ser sincero com vocês, essa placa aqui do Samsung, eu já sei onde é que está o curto dela, tá? Eu já andei medindo aqui e visualmente, que nem eu falei para vocês anteriormente, né? Essa é uma placa que, como a gente estamos aqui na Baixada Santista, então a maresia ela agride muito as placas, tá? Primeiramente eu dei uma limpada na placa, né? E visualmente eu fui medindo os componentes, tá? Aí eu localizei aqui, pessoal, no final da placa, bem aqui, ó. Tá vendo? Tem um componentezinho aqui, um capacitor. Ó. Capacitor bem pequenininho. Olha lá, ó, tá dando 002, né? Por que que eu vim nele? Porque ele tá bem feinho, pessoal. Ele tá oxidado, meio pretinho. Ó, aqui, ó. Não sei se vai dar para pegar aí com essa câmera, que ela não foca muito bem de perto. Mas aí eu já cheguei nele, tá? Então eu já sei que esse componente aqui, ele tá acusando um curto, tá? E provavelmente é ele porque ele tá feio. Então, mas só para título de aprendizado, a gente vai injetar tensão e aprender a utilizar a fonte ajustável de bancada, tá? Só a título de aula mesmo, a título de ensinamento. Então nós vamos agora começar desenrolar aqui a ponta de prova do teste, que está tudo enrolado aqui. Pronto. Então a gente vai começar a injetar tensão aqui na linha e ver onde é que acusa o curto, tá? Eu vou deixar essa ponta de prova aqui negativa. Geralmente eu deixo a ponta de prova negativa no terra, tá? Vou deixar ela aqui, ó. Subir mais um pouquinho pra gente ver legal aí. Pronto. Ponta de prova tá no terra, como eu falei pra vocês. Se o interior das argolas aqui desses furos for metálico, você pode encaixar a ponta de prova aqui e deixar sem nenhum problema, tá? Só que eu vou deixar aqui embaixo para não atrapalhar aí a filmagem. Então a gente coloca o teste na escala de voltagem contínua, né? E temos aqui, pessoal, a ponta de prova negativa e positiva da fonte ajustável, tá? Deixa eu ligar a câmera de novo aqui. Ó, temos aqui a ponta negativa e a positiva. Então a ponta negativa eu coloco nas argolas também, tá? Eu vou colocar aqui nessa extremidade de cima, tá vendo? Aqui em cima, bem aqui, ó, pra gente poder... Ó, o terra, pessoal, tá ligado no terra da placa, tá? E o multímetro tá na escala de voltagem com a sua ponta de prova preta, né? No terra da placa também, tá? Agora eu vou ligar aqui só um detalhe aqui, uma atenção que a gente deve ter aqui na fonte, tá? Sempre deixem, pessoal, a amperagem aqui no máximo. Os dois potenciômetros de ajuste da amperagem deixem no máximo, tá? A voltagem fina você deixa no meio, por exemplo, aqui é o mínimo, eu deixo no meio, tá? Para ajustar para menos ou para mais. E a voltagem aqui, a voltagem principal, que é a voltagem mais forte, mais grossa que fala, né? A gente deixa no mínimo, tá? Tá no mínimo. Muito cuidado para a ponta negativa não estar encostando em nada, tá? Nessa hora de ligar a fonte. A gente liga a fonte aqui, ó. Tá vendo? Ele já acendeu todos os displays aqui da fonte. Então o potenciômetro de amperagem aqui está no máximo, tá? Eles estão no máximo. Pode ver aqui, ó, 00, né? Porque não está injetando tensão nenhuma ainda. E aqui temos a voltagem fina, podem ver lá, ó. Tá vendo? Ó. Voltagem fina. Essa voltagem, pessoal, é um ajuste fino. Então eu sempre deixo ela na metade da posição. Por quê? Para ajustar para menos ou para mais.
tá? Quando for uma voltagem muito pequena. E aqui é a voltagem grossa, tá? É a voltagem principal. Tá? Tá mostrando aqui, o LED está aceso verde, porque tá mostrando que tá tendo tensão, tá tendo alguma voltagem aí na ponta positiva, tá? Então temos aqui, ó, vamos aumentar aqui para ver, ó, tá vendo? Ó, então por isso que tem que ter cuidado na hora desse ajuste aqui, tá? Então vamos deixar sempre no mínimo. Terminou de injetar tensão, volta para o mínimo, tá? Para nunca correr o risco de acontecer algum curto ou mesmo danificar alguma coisa na placa ou na própria fonte aí. Bom, então sabemos como devemos operar, né? Temos aqui embaixo, plugado aqui nos terminais da fonte, a ponta de prova preta, né? E a ponta de prova vermelha, que é a positiva, tá? Que é onde em seu terminal, né? Nós temos aqui uma garra de jacaré, tá? Tanto na preta quanto na positiva. Então vamos lá. Ao acusar curto, pessoal, o LED aqui vai ficar laranja, tá? Tanto na amperagem quanto na voltagem, ele vai ficar laranja. Se o curto for muito forte, tá? Então, o que é um curto? É um consumo acima do normal pelaquela voltagem que você está injetando, tá? Então vamos supor que tem um curto total, levando a linha dos 3,3 para a terra. Vai dar uma amperagem altíssima aqui, batendo quase o máximo da fonte. E vai acender o LED. E com isso a gente consegue monitorar se achamos o curto ou não. Então vamos lá, a gente pega a ponta positiva aqui do... É assim que eu faço, tá? Caso vocês queiram adaptar a sua medida aí, fica a critério de cada um, eu faço assim. Isso aqui é a ponta de prova que está com a agulha do teste, né? O teste já está na escala de voltagem, tá? E eu coloco aqui a ponta da fonte ajustável na ponta de prova positiva do teste, ó. Eu coloco aqui, ó. Tá vendo? Pode ver que lá no teste ele deu 1,2, né? A mesma voltagem lá da fonte ajustável, tá? Nunca vai bater muito certinho um para outro, mas o que importa é o da fonte ajustável lá, tá, pessoal? O que importa é lá. No teste aqui é só para usar mais a ponta de prova mesmo para injetar tensão. Cuidado para ela não soltar e topar na placa, tá? Tenha certeza que ela tá firme. Então vamos lá. Bom, pessoal, como sabemos aqui que o curto está nesse capacitor, eu vou injetar uma voltagem aqui, tá? Nessa bobina aqui, ó. Qual é a voltagem dessa bobina? Eu não sei. Eu não sei. Primeiro, porque esquema de notebook Samsung é muito difícil, tá? Então, como eu não sei qual é a voltagem, eu vou injetar 1 volt. Injetando 1 volt não tem perigo nenhum. Ou às vezes até 1,2, tá? Não tem problema nenhum. Essa voltagem não vai conseguir queimar nada por injeção errada, tá? Então aqui nós temos na fonte 1 volt, 1,1, né? Eu vou deixar assim mesmo e vou injetar nessa bobina aqui, tá? Vou injetar nessa bobina. Primeiramente, pessoal, já fica com a esponja de prontidão, tá? Tem ela já preparada, eu vou deixar ela aqui. Eu vou injetar tensão nessa bobina e vamos ficar de olho aqui no display de amperagem da placa, ou da fonte, tá? Vamos ficar de olho aqui. Tem que ser bem rápido, você encosta na bobina, se bater amperagem alta você já tira na hora, porque se você deixar muito tempo, o componente vai abrir, igual eu falei, e você vai perder de achar o curto, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui na bobina, ó. De olho lá na fonte, no display da fonte, para ver o que vai acontecer. Ó, coloquei aqui no terminal, ó, e vocês podem ver que não aconteceu nada. Deu apenas um 0,1, tá? Ou seja, não tem curto nenhum aqui, né? Não acusou consumo nenhum. Se vocês souberem que essa bobina é de 3,3, pessoal, você pode estar injetando 3 volts aqui, né? Às vezes um componente ele está com leve curto e injetando pouca tensão não aparece. Então você injeta os 3 volts, mas tem que ser jogo rápido. Só cutuca e confere o display. Você coloca rapidamente a ponta lá de injeção de tensão na bobina e verifica rapidamente no display.
Se subiu alto a amperagem, você já tira. Aí você já sabe que aquela linha ali já está com consumo alto, né? Todas as linhas, pessoal, geralmente dá menos de 1 ampere, né? Não chega nem em 600 miliamperes, né? 0,6. Então, se der perto de 1 ou acima de 1, já comece a desconfiar dessa linha, tá? Então, vamos lá. Injetamos 1 volt aqui e verificamos que ficou 0,03. Ou seja, nada, tá totalmente normal, tá? E para conferir, colocamos a mão no capacitor aqui, ó. Ó, e ele não esquenta nada, então tá pela ordem. Provavelmente esse capacitor não tá na linha dessa bobina, tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou injetar voltagem nessas outras bobinas aqui, só para vocês verem como não tem perigo nenhum, tá? Vou injetar nessa bobina aqui, ó. Eu não sei qual é a voltagem dela, mas eu vou injetar nela, ó. Tá vendo que bateu lá 0,05? Tá normal, tá? Normal, ó, 0,05 e os LEDs aqui de indicação continuam o mesmo. Então, pessoal, nisso aí não tem perigo nenhum, tá? Então, vamos aqui continuar injetando a tensão. Deixa eu pegar aqui um capacitor que esteja bem próximo dessa linha, tá? E vou dar uma demonstração aqui para vocês de injetar voltagem na linha, no lado errado do capacitor, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou pegar esse capacitor aqui. Não, tá muito difícil aqui. Eu vou pegar esse aqui de cima que tá mais fácil de filmar, tá? Vou dar só um cutucãozinho aqui, ó. Ó. Tá vendo que eu coloquei aqui a ponta, né? E a amperagem ficou em 0,03 normal. Eu vou colocar do outro lado, pessoal. O outro lado eu sei que é terra, tá? Eu vou colocar aqui só para vocês verem o que acontece. Ó, viu lá? Eu tirei rapidamente para não danificar nada, né? Ó, bateu 4 amperes, tá vendo? Bateu 4 amperes. Por que bateu 4 amperes? Porque eu praticamente estou ocasionando um curto. Eu injetei direto no terra do componente. Ou seja, é a mesma coisa que eu encostar as duas pontas da fonte ajustável, né? Aí ocasionou um curto, ó. Aí então eu estou medindo errado, eu estou injetando tensão no lugar errado. Esse não é o lado positivo do capacitor, é o lado negativo, tá? Sempre tenham certeza de estar injetando voltagem no lado positivo, não negativo, porque senão, ó, 3 amperes porque eu tirei rapidamente, não deixei chegar a 4. Porque se você pensar que isso aí é um curto, você está enganado. Você está medindo o local errado. Então, muito cuidado. Tenha certeza de não estar medindo terra, tá? E sempre, por que eu falei de sempre dar um cutucão rápido lá, ó? Ó, rapidamente, ó. Tá vendo? O LED aqui acendeu, ó, o LED de curto total na corrente, né, ó. Viu que ele acendeu? Tá vendo, ó? Ó, acendeu aqui e apagou o da voltagem. Por que apagou o da voltagem? Porque o curto, ele consome toda a voltagem. E com isso, acaba apagando aqui o LED de voltagem, ó. Vou colocar de novo no terra, ó. Apagou e acendeu o LED na linha da amperagem de alto consumo. Então aí é onde vocês verificam se achou ou não o componente em curto ou se você está medindo o terra da placa, injetando tensão no terra da placa, tá? Então, muito cuidado para não injetar tensão no terra da placa. Se for uma tensão alta aqui, acima de 10 volts, vai dar um pipoco, pessoal. Vai dar um curto, tá? Vai dar um curto. Essa fonte ela tem proteção contra curto, tá? Ela não vai queimar, ela apenas vai desarmar. Por isso que é bom a gente usar a fonte apropriada para isso, uma fonte profissional, tá? De bancada mesmo, que ela já é feita para isso. Você injeta o curto, se o curto for muito alto, ela desarma. Tem um relezinho lá dentro que desarma. Com isso não acontece nada na fonte. Se você inventar uma fonte aí, ou quiser usar uma fonte que não é para esse propósito, essa fonte sua vai torrar, vai pegar fogo. Bom, então vamos dar prosseguimento aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer esse componente esquentar, tá? Por exemplo aqui, ó, se tivesse algum curto na linha dessa bobina, pessoal, na linha dessa bobina aqui, ó, ao você colocar aqui a bobina, não tem problema você
perigo de medir o terra dela, porque os dois lados dela não vai para a terra, tá? Os dois lados dela são praticamente positivos. Então não tem problema você injetar tensão aqui ou aqui, tá? Não corre esse risco, tá? Então vamos lá, porque uma bobina, ela nunca leva do lado positivo ao terra, porque senão seria colocar em curto, né? Então vamos lá, ó. Se a gente injetasse tensão aqui e a voltagem aqui batesse lá em cima a amperagem, a gente saberia que tem curto forte nessa linha, tá? Mesmo assim, você não pode ficar o tempo todo com a tensão lá. Ou seja, você coloca aqui o papel, né, onde você acha que o curto deve estar, injeta a tensão e já tira e verifica o papel. Se deixou uma marca, você achou o componente curto, tá? Se não deixou nada, você continua verificando e injetando tensão. Continua colocando e injetando tensão, até aparecer alguma marca aqui, tá, pessoal? Pode ser que você faça tudo isso e não faça marca nenhuma. É que tem um pequeno curto, não é um curto grande, é um pequeno curto. É um curto num capacitorzinho como esse aqui, ó. Tá? Um capacitorzinho como esse. Ou seja, você vai injetar tensão em todas as bobinas, ó. Injetei aqui, né? Acabou as bobinas daqui de cima. E até agora o curto não apareceu. Aí muito cuidado agora, ó, deixa a ponta de prova bem num lugar em que não vai dar curto, para você poder virar a placa. Vamos virar aqui. Ó, tira o terra daqui, né? Vamos tirar o terra daqui. Vou virar a placa. Ó, virei a placa. Tá vendo, pessoal? Virei a placa, vou deixar aqui a esponjinha mais para baixo. Vou colocar aqui o negativo da ponta do teste aqui e o negativo da fonte de bancada aqui em cima, tá? Então vamos lá. E com isso a gente continua injetando tensão. Ó, temos aqui essas bobinas aqui perto do chipset, né? Eu vou injetar tensão aqui. Vamos ficar de olho lá na fonte ajustável. Ó, 0,3, pessoal. Bateu 0,3, tá? 0,3 não é curto, tá? É consumo normal. Provavelmente é uma bobina que alimenta o chipset. E como o chipset tem ramificação para uma série de circuitos da placa, ele dá um consumo um pouco maior aí do que as outras medidas. Mas não chegou a nem meio ampere, é normal, tá? Muito cuidado aqui. Se você injetar mais de 1,2 na linha do chipset, eu não sei se esse chipset aqui vai com 1 ou com 1.8. Você pode queimar ele, tá? Ó, vamos colocar nessa outra bobina aqui e vemos que a amperagem nem se mexeu, tá? Na bobina que alimenta a bateria, também nem se mexeu. Nessa outra bobina aqui, ó, é a bobina do V-Core. Ó, vemos que deu 0,6, tá, pessoal? Por que 0,6? Porque é a bobina que alimenta o processador. Então é um consumo normal dela, tá? Se eu injetava uma voltagem maior, ela vai dar um consumo maior, lógico. Tá? Mas a gente não vai injetar, porque a gente não sabe qual é a voltagem que vai aqui. Então vamos injetar aqui na linha do V-Core, ó. Deu 0, nada. Aqui 0,7, tá vendo? Também nada. Então vamos aqui injetar nessa outra bobina aqui, ó. 0,3, consumo normal. Então vemos aí, pessoal, que não tem curto nenhum em nenhuma bobina, tá? Por quê? Se tivesse curto em algum MOSFET, ou desses aqui, ó, ou curto em algum PWM, que nem esse aqui, sei de áudio, sei de rede, com certeza ao injetar voltagem em alguma bobina que alimenta ECIs, iria dar um consumo alto lá, tá? Naquelas placas que a gente tem o esquema elétrico, que dá para verificar qual é a voltagem que vai naquela bobina, fica mais fácil de achar o curto porque você já injeta logo metade da tensão da bobina.
e com isso o curto aparece rapidamente, tá? Então vemos por aqui que não acusou nada na fonte ajustável. Para vocês verem que mesmo com a fonte ajustável, às vezes não é fácil achar um curto. Como também não é fácil determinar se tem um curto ou não na placa, né? Eu vou virar a placa novamente aqui. Vou virar aqui novamente. Ó, vou colocar o terra aqui, de novo, da fonte. O terra da placa aqui embaixo. E nós vamos vir aqui agora direto para o capacitor, tá? Esse capacitorzinho aqui. Eu achei esse curto aqui porque eu medi em continuidade, tá, pessoal? Eu vou primeiro no... A gente tem que seguir o raciocínio. Vamos primeiro no mais fácil. O que é o mais fácil aqui para achar o curto? É medir na escala aqui de impedância, né? Na escala de continuidade, medir com o multímetro os MOSFETs, os capacitores maiores, né? A linha de alimentação dos CIs, você mede com relação ao terra alimentação. Se a impedância for muito baixa, a resistência for muito baixa, já comece a desconfiar, né? E também suspeitar da aparência do componente. Se ele está muito oxidado, se ele está carbonizado, se ele está muito aquecido. Então esse é o método mais fácil de se achar curto, tá? Em que 80% das vezes resolve, tá? 80% dos meus reparos aqui, eu resolvo só com a escala de impedância, na medida de continuidade, tá? Às vezes você tem que ser um pouquinho teimoso. Por exemplo, você levanta um capacitor, você acha uma linha aí que está com uma impedância muito baixa. Por exemplo, aqui a linha do CI de charge, né? Você vê que esse capacitor aqui está medindo uma resistência muito baixa, quase curto. Então você vai e tira ele. Tira ele, se der para verificar no esquema qual é a linha que ele vai, melhor ainda. Aí você vai seguir na linha dele, até achar o curto, né? Às vezes com a levantada, com a remoção de 4, 5 componentes, se der sorte um ou dois, né? Você já consegue matar o curto, já achar o curto. E com isso resolve facilmente. Sem precisar injetar tensão, né? Porque injetar tensão na placa é um procedimento mais complicado e mais arriscado. Em que qualquer vacilo, qualquer distração, você pode botar tudo a perder, tá? Agravar mais o problema ou às vezes colocar a placa realmente em curto total, fritando o processador e o chipset. Então, um conselho que eu dou para vocês é sempre tirarem o processador da placa, tá? E a memória para medir. Nesse caso aqui eu não tirei, por quê? Porque eu já sei como injetar tensão e já sei onde é que está o curto também. Então eu não vou fazer nenhuma cagada aqui, tá? Então fica aí essa orientação, pessoal. Essa é uma aula que é bom vocês reverem várias vezes até pegar... É claro que o macete, o método... Você vai pegar na prática mesmo, vai desenvolvendo, vai se familiarizar conforme você for usando, tá? Então vamos lá. Só peço muita atenção, tá? Porque é um procedimento arriscado. Então vamos lá, pessoal. Eu vou injetar tensão aqui agora diretamente no capacitor, mas eu vou tomar cuidado aqui porque eu não sei qual é o lado terra dele, visto que ele está medindo um curto, né? Então eu vou ficar de olho aqui, ó. Vou injetar aqui rapidamente. Ó. Ó, vimos lá que subiu a 6 amperes, 0,6, né? Ó. Como demorou para subir e não chegou a 1 volt, ou não chegou a 1 ampere aqui, ó. Veja bem, vou colocar de novo, ó. Ó. Vou apertar um pouquinho mais e ele chegou a 0,87, né? Então é claro que a gente sabe que não é o lado terra do capacitor, porque se fosse o lado terra, ia bater rapidamente aqui a 4 amperes, né? Porque é um curto total. A gente injetar a tensão logo no terra, direto no terra é um curto total. E não serve de nada para a gente achar um curto, tá? Só serve se injetar voltagem no lado positivo. Então a gente sabe que esse lado aqui é o lado positivo, tá? Mas mesmo assim eu vou injetar tensão no lado terra só para a gente tirar essa dúvida. Ó, viu? Ó. Só de triscar a ponta do teste, ó, já bateu 3 amperes.
com 1 volt, tá? Com apenas 1 volt. Eu não sei qual é a voltagem que vai em cima desse capacitor. Pode ser que vá até 5 volts, tá? Se fosse 5 volts, ao injetar 2 volts aqui, a amperagem aqui, em vez de ir para 0,8, iria para 1,5, quase 2, tá? Porque é de acordo com a voltagem, de acordo com o consumo, que a amperagem sobe, tá? Então, eu vou colocar aqui a esponja, deixando logicamente um espaço aqui para mim injetar tensão. Vou deixar um pouquinho, porque eu vi que o corto não está muito forte. Só para ver se o componente esquenta. Olha lá, pessoal. Olha aqui, ó. Viu a marca que fez? O componente esquentou com apenas 1,2 volts. Se eu coloco 3 volts aqui, ou 5 volts, vamos supor que eu sei que essa linha aqui desse capacitor é 5 volts. Se eu coloco 5 volts direto nele, o que ia acontecer? Ele ia ter um consumo alto rapidamente, ele ia se queimar rapidamente, tá? Ele ia marcar o papel, ia assim, mas ele já ia romper, ele ia queimar, ia abrir e não ia mais acusar curto, tá? Mas como a gente está utilizando papel térmico, a gente sabe que ele está em curto porque ele marcou o papel. Mas injetando pouca voltagem, é um jeito da gente averiguar a amperagem subindo lentamente, né? E mesmo assim marcando o papel, indicando que o capacitor está realmente com curto, tá? Ele está realmente com curto. Esse curto aqui, pessoal, foi muito bom ter aparecido nessa placa, porque mostrou para vocês que nem sempre injetando tensão nas bobinas, o curto aparece, tá? Nem sempre injetando tensão. Então vimos aqui que eu injetei voltagem em todas as bobinas e o curto não apareceu. Não chegou a 0,8 amperes ali, tá? Então para vocês verem aí que nunca é fácil mesmo com a fonte ajustável, tá? Você não ia achar esse curto. Mas do outro lado, como eu usei o método mais fácil de medir continuidade, né, impedância com multímetro e averiguar a aparência do componente, é bom você averiguar até mesmo, pessoal, com a lupa, tá? Com uma lupa. Quanto mais forte, quanto mais potência tiver a lupa para aumentar o tamanho do componente, nesses casos, melhor, tá? Qualquer aparência errada que você achar no componente, desconfie dele. Eu desconfiei desse capacitor e foi bater e valer. O curto tá nele. Ó, eu vou pegar aqui agora, eu vou medir com esse lado aqui, tá vendo? Ó? Esse lado aqui não tem marca nenhuma. Eu vou colocar aqui bem de leve, ó. Eu tenho que deixar um espaço para mim injetar a voltagem lá, ó. Espera aí que eu não estou vendo o componente. Ó, veja que como a voltagem é baixa, eu posso deixar aqui um pouco de tempo a ponta de injeção de tensão e a amperagem subiu a 0,8. Mas já é o suficiente, ó. Tá vendo aqui? Já é o suficiente para carbonizar o papel e para o componente esquentar, tá? Então esse é um dos métodos, pessoal, de analisar curto na placa, tá? Se a gente injetasse tensão nas bobinas e a amperagem subisse, ia ser mais fácil também, porque a gente ia localizar o curto rapidamente. Mas outra dica aqui, se o curto ao injetar na bobina, ele sobe muito rápido, muito alto aqui, caso você esteja injetando em qualquer uma das bobinas com a voltagem correta, é lógico, a amperagem subir muito alta, é sinal que o curto não está difícil de achar, pessoal. Às vezes você pode achar ele até mesmo com o multímetro, tá? Na escala de impedância. Sempre deem preferência para achar o curto, né? Eu vou desligar a fonte aqui, tá? Vou desligar a fonte aqui e vou encerrar a gravação do vídeo da fonte ajustável aqui na outra câmera. Então vamos lá, agora eu vou cair mais em cima aqui da explicação. Eu vou tirar aqui, tá? Vou desligar aqui a ponta preta e vou deixar de lado aqui. E vamos voltar aqui agora
né? Eu vou mostrar para vocês aqui agora com o multímetro. Vou colocar na escala de impedância e vamos voltar aqui, ó. Ó, vejam que o curto ainda continua, né? A gente mediu, injetou tensão no lado positivo do capacitor, ele esquentou, né? Ele até fez aqui a marcação no papel, ó, ele marcou aqui, nas duas medidas que a gente fez, nos dois testes, né? E ele continua em curto. Então vejam que foi uma injeção de tensão controlada, tá? Controlada. A gente não queimou o componente nesse procedimento, tá? Então a gente continua sabendo onde que ele está e que ele realmente está em curto, tá? Provavelmente se a gente remover esse capacitor, o curto vai sumir dessa linha, tá? Então a orientação que eu vou dar para vocês é sempre procurem primeiro achar o curto, né, com o multímetro na escala de impedância. Por quê? Porque você vai aprender, você vai conhecer um pouco mais o circuito da placa-mãe, você vai saber que circuito, que linha que pode ter aquela impedância, aquela resistência ou não, né? Por exemplo aqui, ó, vamos colocar aqui, medir aqui esse capacitor, ó. A gente já vai saber aqui que essa medida é normal, tá? A gente vai saber que não é uma medida de curto. Então, não é um procedimento jogado fora, pessoal. Você não vai perder tempo em fazer isso, tá? Você apenas vai estar conhecendo mais o circuito da placa-mãe e você vai estar aprimorando mais ainda o seu método de achar curto em placa, né? Vamos supor que você ache um curto aqui nesse capacitor. Ele esteja medindo 0,0, tá? O que vai acontecer aqui? Você apenas não vai ter matado o defeito da placa. Você vai saber que nessa placa, nessa linha, esse componente não pode dar em curto. E você vai saber qual é a real medida dele. Então você vai determinar ali pelaquela medida se é um curto ou não. Que às vezes o componente pode estar com fuga acentuada, ele pode não indicar curto total, apenas uma resistência baixa. Por exemplo, se estivesse acusando 10R aqui, a gente sabendo que essa medida aqui é normal, se ele estivesse acusando 10R, a gente sabe que tem alguma coisa errada nessa linha, né? Então fica aí a orientação, tá? Que a gente está aprendendo nessa aula aí. Muita atenção, sempre deem preferência para usar o multímetro na escala de impedância. Caso não seja possível achar, o último recurso é a fonte ajustável, tá? É a fonte de bancada. Essa fonte, pessoal, ela é meio cara, né? Na minha época, o dólar não estava tão alto quando eu comprei. E eu paguei, sabe quanto? Eu paguei R$ 280 nessa fonte. Hoje eu vi lá, tá um absurdo. Tá na casa dos 500, R$ 600 uma fonte dessa, tá? Mas, infelizmente, é a economia do nosso país, né? Mas então vamos lá. Então vimos que o curto está aqui. Eu vou remover esse componente aqui, tá? E vou mostrar para vocês. E vou mostrar essa placa também, se após a remoção desse componente, se vai funcionar ou não, tá? Então vamos remover esse componente aqui e vamos fazer o teste para ver se a placa voltou a funcionar ou não. Bom, pessoal, vamos tirar aqui o capacitor para ver se o curto continua ou some. É claro que sabemos que o curto vai sumir porque o componente esquentou o papel térmico, tá? Esse papel térmico você pode estar utilizando de máquina de cartão de crédito ou aquelas maquininhas de cupom fiscal, tá? Você pode encontrar em qualquer papelaria aí essa bobina. Aí eu vou tirar aqui soldando as duas extremidades ao mesmo tempo do capacitor. Vendo que ele é um capacitor pequenininho, então com o ferro, ó, já tirei ele aqui, ó. Já saiu. E agora vamos medir aqui. Ficou um pouquinho sujo de fluxo aqui. Vamos dar uma raspadinha. Só para poder a gente conseguir medir. Mesmo assim não ficou bom, então vamos dar uma
passar aqui um pouco de álcool e uma escovinha, só para limpar e a gente conseguir ver. É só isso aqui, é só para vocês poderem ver, pessoal, os pontos do capacitor, tá? Eu aqui tô conseguindo ver normal, mas eu sei que na filmagem não fica muito legal, então... Ó, como vocês podem perceber aqui, ó, um lado aqui tá até meio carbonizado, tá vendo, ó? Esse lado aqui tá até meio carbonizado, ó. Esse é um lado, esse é o outro. Esse é o lado que a gente injetou tensão e esse é o lado terra. Então vamos... Eu vou medir aqui, tá na escala de continuidade, tá? Ó, vamos medir aqui para ver se o curto... Olha lá, pessoal, a medida que deu lá agora onde ia o capacitor. Em vez de dar 0,0 ou 0,1 ou 0,10, tá dando 0,800, 700, né? Que é a medida normal. Então, pessoal, provavelmente essa placa já está funcionando. Essa placa já deve ter voltado a funcionar, né? Com apenas localizando esse componente bem pequenininho aqui, tá? Qual que era o sintoma dessa placa aqui? O sintoma dessa placa aqui, pessoal, não acontecia nada, tá? Você colocava o carregador lá, acendia o LED, ao você apertar para ligar, na verdade nem acendia o LED, tá? Eu tô confundindo com outra placa. Na verdade nem acendia o LED. E você apertava lá para ligar, não acontecia nada. Eu fiz uma limpeza na placa, também não resolveu nada. Aí na medição de continuidade eu achei esse componente em curto, tá? Então agora aqui a gente vai colocar ela no notebook, para a gente poder verificar aqui se o notebook está funcionando, se já voltou à vida ou não, tá? Eu vou colocar aqui. Ó. Vamos ver se está bem posicionado aí, tá? Eu já tinha deixado a placa de power e o conector DC jack plugado, tá? Para facilitar aí as medidas e o teste para ver se a placa voltou ou não a funcionar. Bom, tenha certeza de que não tenha nenhum fio pegando dando curto aí, tá? Eu vou plugar o display. E eu vou plugar aqui o cabo flat dos botões, dos LEDs de power, os LEDs de sinalização de funcionamento, tá? Eu vou ligar aqui. Pronto. Tá bem plugado e é isso aí. A placa ela não tá firme, tá? Ela tá solta, então eu vou ter que segurar com cuidado aqui pra gente ver. Primeiramente eu vou abrir. Eu vou abrir aqui. Ó, eu vou deixar na tela aqui. Vou plugar aqui a fonte, pessoal. Ó, não sei, eu vou ter que virar aqui para vocês poderem ver. Pera aí, deixa eu desplugar a fonte aqui. Ó. É complicado porque a câmera está numa altura muito baixa. Eu vou ligar aqui o carregador, tá? Ó, vemos que o LED já acendeu. Eu não sei se está dando para pegar aí, mas acredito que vocês estão vendo o LED lá dentro, né? Ó, acendeu o LED lá, tá? Então agora a gente vai apertar o botão power. O LED não estava acendendo, tá, pessoal? Esse LED aqui, ele não estava acendendo. Então eu vou trazer a placa um pouco mais para cá e vou dar o power para ver se a imagem aparece. Eu estou segurando a placa com uma mão para ela não escorregar aqui, tá? Vamos dar o power. Deixa eu subir um pouquinho mais. Tirar esse fio daqui da frente. Pronto. Vamos ver aqui. Ó, o outro LED já acendeu. E já apareceu o Samsung na tela. Quer dizer, um notebook que estava morto já voltou à vida, ó. Tá dando essa mensagem aqui porque não tem nenhum HD plugado. Mas a gente já sabe que a placa voltou a funcionar normal, tá? Então, pessoal, eu vou desligar aqui para não acontecer nada de errado.
Fica aí a dica, tá? Dessa placa aí, onde a gente achou o componente em curto, apenas um capacitorzinho bem pequenininho, tá? E estava ocasionando, fazendo a placa toda ficar inoperante. Eu cobrei, pessoal, do cliente aqui, como vocês sabem, deixa eu pôr aqui a base aqui em cima. Ó, eu cobrei do cliente R$350, tá? Para estar arrumando esse notebook aqui. E eu cobrei já, eu já passo o orçamento pré-aprovado para o cliente, tá? E o cliente aprovou o conserto. Então agora é só alegria, é só esperar o cliente vir retirar e embolsar esse dinheirinho, tá? Então, outra orientação que eu quero dar para vocês, nunca fiquem com dó de comprar ferramenta, tá? É claro, não fiquem obcecados por ferramentas, tá? Que isso pode acontecer. Comprem apenas as ferramentas que é de suma importância, que é de extrema necessidade para o seu uso, para o seu ganha-pão. Que nem no caso da fonte ajustável de bancada, é uma ferramenta extremamente necessária, tá? Então, essa ferramenta aí, por mais que ela esteja custando caro hoje em dia, nos dias de hoje, com apenas cobrando 350, com 2 consertos você paga a ferramenta, pessoal. E aí você vai continuar utilizando ela pro resto de sua vida, né? Então sempre deem prioridade para estarem adquirindo ferramenta para equipar o seu laboratório. Com isso, vocês vão ter mais agilidade em achar o defeito, né? Vai ter mais agilidade no reparo, fazer um serviço mais limpo, rápido, né? Conforme você vai pegando experiência, vai pegando agilidade, você vai matando os defeitos rapidamente. Esse defeito aqui, pessoal, eu achei ele com 10 minutos de análise. Em 10 minutos de análise eu achei esse defeito, eu já localizei aquele componente em curto, tá? Em mais vídeos, em mais notebooks que tiverem entrando aqui para mim em curto, em que precisar usar a fonte ajustável de bancada, eu vou estar gravando e estar passando para vocês, porque cada caso é um caso, cada caso a gente age de uma forma, né? Então, mas fiquem tranquilos que, como eu falei para vocês, o curso vai ser bem completo. Então, todo o procedimento que a gente utilizar aqui eu vou passar para vocês, tá? Espero que tenham gostado dessa aula, desse vídeo. Desejo a todos aí bom estudo, né? E um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.